Você já teve a sensação de que seu filho não te ouve? Que você fala, você repete, você ameaça e nada muda? Às vezes, sem perceber, a gente está ensinando a nossa criança justamente a nos ignorar, né? E era isso que eu queria trazer hoje para vocês, te convidar a olhar para isso com mais profundidade, com mais carinho também. Eu sou Marcela Sayuri, mãe da Sara, de 8 anos, educadora parental e pós-graduanda em neuropsicologia. E tô aqui pra gente falar um pouco sobre a nossa relação com as crianças, sobre o nosso papel sendo os adultos dessa relação. Quantas vezes a gente já não falou, se você fizer isso de novo, a gente vai embora agora. Eu não te trago mais aqui. Nunca mais vou comprar mais nada pra você. Né? Será que isso soa familiar? Né? Na maioria das vezes a gente fala isso, a gente solta isso ali no calor do momento, né? Tentando ali conter algum comportamento da criança. Mas o problema é, a criança ela percebe quando o adulto não cumpre com o que ele diz. Né? Então ela aprende rapidinho de, ela fala isso, mas depois ela deixa, depois ela compra. A gente não vai embora nada. Né? Então aí tem um ponto importante, né? Para nos ouvir com atenção, a criança precisa acreditar que as nossas palavras são confiáveis. Né? Então, se a gente diz que a gente vai embora e a gente não vai, aquilo perde a credibilidade. Né? Então, a criança está lá correndo no shopping, igual uma desesperada, quilômetros de distância da gente. A gente fala, se você sair de perto de mim de novo, se você correr, a gente vai embora. E aí, não vai embora. Né? E aí, na próxima vez, essa ameaça, essa fala, ela perde totalmente o peso, né? A criança vai fazer de novo, ela vai testar de novo, e de novo, né? Porque ela entende que não tem sentido, ela fala, mas não faz, né? Então, se a gente sabe que a gente vai acabar cedendo, que a gente não vai cumprir com aquilo que a gente tá falando, fala logo sim, né? Deixa ali condições claras de como aquele sim pode funcionar, né? Então, você quer sair correndo, só que você pode correr até 10 passos de distância de mim. Ou você pode correr antes de virar, fazer a curva ali no outro corredor, porque eu preciso te enxergar, né? Então, eu preciso te ver, então você pode ir correndo até ali. A criança quer comer mais um doce, né? Essa é a última bala e vai ser o último doce do dia, né? Então, é um sim, mas deixar as condições claras ali e manter essas condições, né? Então, é muito melhor do que fazer o não virar um sim, eu já falo sim, né? Do que a criança ficar ali insistindo repetidamente, de chorar, de fazer birra, e aí então tá, agora sim, vai porque eu cansei, né? Então isso confunde a criança, isso quebra a confiança da criança nas nossas palavras, né? E muitas vezes ensina para a criança uma forma não assertiva de conseguir aquilo que ela quer, né? Então se ela consegue depois de gritar, depois de chorar, depois de se espernear, ela vai internalizando de que é assim que consegue as coisas. É assim que funciona. E não é maldade da criança, né? A criança, ela tá criando repertório ainda de como funciona o mundo. Se ela percebe que, sendo insistente, até minha mãe cansar, né? Quando eu canso minha mãe, ela cede. Então é isso que a criança vai fazer, sabe? Não é maldade, é a forma como ela tá conseguindo alcançar os objetivos dela. Ela não tem tanto repertório assim, ela não tem tanta noção e conhecimento sobre o mundo, sobre tudo. Então, ela tá pensando só no que ela quer. Eu quero isso agora e para eu conseguir isso eu vou cansar, vou falar, repetir, vou gritar, vou espernear e aí sim eu vou conseguir. Então, é assim que funciona. Porque uma hora vão ceder, vão fazer o que eu quero, vão me deixar fazer o que eu quero. Então, a criança ela precisa de previsibilidade. Não dá pra gente ficar mudando de ideia, né, mudando de opinião o tempo todo. Né? Então, ela vai se sentir segura ali quando ela entender o que esperar da gente. Então, se for não, pensa bem antes de falar o não e sustenta esse não, né? Se você ainda não tem certeza, você não sabe, né? Fala o que você tá pensando, analisa antes, conversa para vocês entrarem ali encontrarem ali um caminho que seja aceitável, né? Juntos, né? E para vocês poderem ser muito assertivos naquilo que vocês estão falando, né? Até essa questão do não, ele tende a diminuir. Quando a gente consegue ser firmes naquilo que a gente está falando, né? A gente sustentar os nossos nãos, esses comportamentos da criança de insistência, ele tende a diminuir. É óbvio que não é de uma hora para outra e não vai ser, pronto, agora estamos num padrão de que a criança não vai ficar mais insistindo. Gente, não é nem saudável isso, né? A criança, ela precisa tentar, ela precisa insistir e
ir atrás daquilo que ela quer, né, das opiniões dela, isso é importante também para o desenvolvimento dela, mas ela vai parar de ficar gritando, ficar se esperneando, se jogando no chão para conseguir o que ela quer, porque ela vai entendendo que quando for não, é não, né, e a gente abrir para diálogo, né, é algo também muito saudável, né, então, pode ser que não, pode ser que sim, mas vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos analisar, é óbvio que vai muito ali da idade de cada criança, a gente vai ter que ir entendendo a realidade de cada faixa etária ali, do desenvolvimento da criança, do entendimento da criança, mas tentar entrar num acordo de, é não, mas talvez, se for desta forma, pode ser um sim, é um sim, mas com essas condições, né? Então a gente ter esse diálogo, conversar com a criança, vai ser muito importante também para a criança acreditar na gente, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui com a Sara é, quando eu falo não, às vezes ela nem fica insistindo demais, porque ela sabe que é não, porque eu deixo muito claro para ela que quando é negociável, a gente senta, a gente conversa e a gente tenta negociar. Agora, tem horas que não é negociável, porque quem é o adulto da relação sou eu, é o pai, né? Então, é a gente que vai ter que decidir por ela, né, em muitas situações, mas tem situações, aliás, em muitas situações, que a criança pode participar da decisão, né, então vamos analisar aqui por que não, ou por que sim, e a gente vai conversando e a gente vai mostrando para ela, é não por causa disso, o meu papel é te proteger, meu papel é cuidar de você, então é não, e não tem negociação, não tem conversa, eu não vou ceder, e quando dá para ceder, né, quando a gente conversa e a gente coloca as condições, a gente explica os motivos e, ok, sim, às vezes é sim só neste dia, só neste momento, mas nas outras vezes vai ser não. Tudo é questão de conversa, né? E aí entra um ponto, que era o último ponto que eu tinha colocado aqui, mas que é muito importante, é a gente ouvir a criança primeiro, né? Então, antes que a gente queira que a nossa criança nos escute, a gente aprender a escutar a nossa criança, né? A criança que ela se sente ouvida, ela aprende a ouvir também. Né? Então, se você grita, a criança grita. Se você escuta com atenção, a criança vai aprender a escutar com atenção também. E quando eu falo escutar com atenção, é a gente escutar escutando e não escutar querendo falar, né? Porque às vezes a gente está escutando a criança e a gente só matutando ali. O cérebro está lá pensando, o que eu vou responder, o que eu vou ensinar, qual que vai ser o discurso que eu vou trazer para minha criança depois dessa fala. Não, eu quero escutar para eu entender o ponto de vista da criança, para eu entender o que ela está pensando, né? Para abrir ali um diálogo, que daí quando eu escuto com atenção, ela também vai aprendendo a escutar, me escutar com atenção, escutar todo mundo, né, com atenção, né, então era isso, eu queria falar, para a criança aprender a confiar nas nossas palavras, a gente precisa passar segurança para ela, né, então a gente precisa mostrar para a criança que o que a gente está falando é confiável, que aquilo que a gente está falando é certeiro, que eu não vou ficar mudando de opinião e eu não vou ficar oscilando para lá e para cá por conta da insistência, por conta de grito, por conta de choro, por conta de nada, né? Quando der para ser sim, vai ser sim, quando for não, é não, e a gente vai conversando no meio do processo. Eu vou te ouvir, você vai me ouvir, né? Então é uma construção. E era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Não esquecem, gente, de curtir, de comentar e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, né? Tenho trazido aqui, tentado trazer pelo menos sempre algum conteúdo relevante para vocês. E se tiverem temas também, estou aberta aí pra gente bater um papo, tá bom? Nos vemos na próxima semana. Um beijo e tchau, tchau.